Olá pessoal, aqui é o professor Euler, professor de Biologia, e vamos à resolução da nossa sexta questão da lista, uma questão sobre botânica que fala o seguinte: as características descritas nas afirmativas a seguir estão associadas com diferentes grupos de plantas. Identifique a ordem das características que representam, respectivamente, os grupos de briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Para nos ajudar, pessoal, eu trouxe esse cladograma aqui, que exemplifica o processo evolutivo e surgimento de novidades evolutivas nos grupos de plantas. Como vocês podem observar, todas as plantas são embriófitas, ou seja, todas possuem lá um embrião, que inclusive é multicelular e que tem nutrição matotrófica, ou seja, da própria estrutura materna, no caso lá a estrutura feminina. No caso aqui, você observa que algas não estão incluídas no grupo do reino das plantas, porque não tem embrião e não tem lá tecidos verdadeiros. O primeiro grupo de plantas que nós vemos aqui são as briófitas, e como você pode ver, todas as plantas têm embrião retido no gametângio feminino. Então, todas são embriófitas com nutrição matotrófica através da parte feminina, no caso, a nutrição materna. Tudo bem? Se você for observar também, a partir de pteridófita, as plantas são chamadas de traqueófitas. Primeiro, né? A partir de pteridófitas, você tem o esporófito como fase dominante. Em briófitas, a fase dominante é a fase gametofítica, a partir de pteridófitas, e nos outros grupos de plantas posteriores, a fase esporofítica é a fase dominante. Além disso, você tem o surgimento de vasos condutores de seiva, xilema e floema. Em briófitas, elas são plantas avasculares, atraqueófitas, não têm vasos condutores de seivas. Ele colocou aqui ainda surgimento de folhas e caules, até porque em briófitas você não tem folhas, não tem raízes e caules propriamente ditos. Lá as folhas são os filóides, que não são folhas propriamente ditas, os caules são cauloides, que não são caules propriamente ditos, e as raízes são rizoides, que não são raízes propriamente ditas, mas que vão ter funções parecidas com esses órgãos presentes a partir de pteridófitas. A partir agora de gimnospermas, você tem um surgimento de semente, pessoal. As sementes, então, são novidades evolutivas presentes apenas em gimno e angiospermas. E, além disso, um crescimento lateral, um crescimento secundário, um crescimento em espessura. E quando você chega no último grupo, angiospermas, você tem um surgimento de flores e de frutos. Então, observando esse cladograma, vamos conseguir identificar as características presentes em cada grupo. Primeiro grupo que ele colocou aí, plantas com xilema e floema que produzem flores e frutos. Quando eu falo de xilema e floema, eu lembro de pteridófita, gímeno e ângio. Mas falou de flor e fruto, só pode ser quem, moçada? Só pode ser angiosperma. Apenas angiospermas é que tem lá flores e frutos. Segunda, plantas avasculares, presença de rizóides para sua fixação aos substratos e com fase de gametófito prolongada. Eita, nós falamos agora sobre isso. Fase gametofítica predominante, briófita. Planta avascular, briófita. Planta que não tem raiz, nem caule, nem folha, mas tem filóide, cauloide e rizoide para fixação. Só pode ser, no caso aí, briófitas. Certo, moçada? Terceira, plantas vasculares. Opa, falou de vascular, lembrei de pteridófita, gímeno e ângio. Mas olha o que ele falou. Não produz flor. Se não produz flor, só pode ser pteridófita ou gimnosperma. Mas falou que não tem semente. Não tem semente, só lembra de quem? De pteridófita. Apresentam alternância de gerações, sendo a fase esporofítica predominante. Então aí nesse caso é pteridófita, lembrando que a partir dela, a fase esporofítica é a fase dominante. E por último, plantas vasculares que não produzem flores e cujas sementes não se encontram protegidas por frutos. Planta que tem semente, mas não tem flor, não tem fruto, no caso aí, só pode ser gimnospermas. Então, qual vai ser a sequência correta? Briófita é número 2. Nesse caso, não pode ser letra A, não pode ser letra C.
No caso aí, Pteridófita é número 3. Nesse caso aí, não pode ser a letra E. Gimnospermas é número 4. Não pode ser a letra B. E Angiospermas é número 1. Trazendo aí a sequência correta, resposta letra D de dado. Beleza, moçada? Ó, é uma questão que mostra novidades evolutivas. Pode ser uma questão que pode aparecer na prova da FRR.